tudo bem? Quanto tempo, né? Faz uns dias que eu falei que eu ia gravar um vídeo aqui explicando como foi o meu acidente. Talvez você já tenha ficado ciente que eu me acidentei nos últimos dias. Como eu tinha recebido bastante mensagens, e não é exagero, foram bastantes mesmo, pessoas perguntando como foi o meu acidente. Então eu resolvi gravar um vídeo, né? Eu falei que eu ia gravar um vídeo para explicar como foi o meu acidente, porque eram muitas pessoas perguntando e às vezes ficava meio cansativo eu ficar explicando toda hora a mesma coisa e tal. Não é reclamando, eu até agradeço as pessoas que se preocuparam comigo, mas eu acredito que eu gravando um vídeo explicando detalhadamente, as pessoas vão saber melhor o que aconteceu e como aconteceu, certinho? Mas antes eu queria oferecer a você aqui, ó, um pouco de salada de fruta com leite ninho. Olha que delícia. Eu viciei nesse negócio aqui, ó. Tem que comprar todo dia agora, tô na falência já. Aí vamos ao assunto que interessa. Bom, no último dia 20 de dezembro, ano passado, né? Final do ano passado, eu sofri um acidente. Estava eu voltando da igreja, era uma sexta-feira, eu tinha dirigido o culto foi uma benção e tal. Na hora que acabou o culto, eu me despedi dos irmãos ali na porta da igreja e segui o percurso natural que eu sempre sigo, todas as vezes, né? Com uma exceção, né? Nesse dia eu mudei um pouco a rota. Vou explicar. Eu sempre, acabou o culto e eu estava vindo embora, né? E de lá, da igreja até minha casa eu passo por uma rotatória que fica ali próximo ao posto Abobrão. E só que como naquele dia estava muito movimentado, eu falei comigo mesmo, eu não vou passar por essa rotatória porque eu tô com medo, né? Porque quando você entra na rotatória, você perde a visão, você não sabe, pode aparecer um veículo ali a qualquer momento você não vê. Então eu falei, não, vou virar por aqui. Então ao invés de eu seguir reto, porque geralmente eu costumo ir reto, atravessar a rotatória, que já dá na rua de frente à minha casa. Mas nesse dia eu resolvi fazer diferente. Eu falei, eu vou por essa rua aqui, que era a Avenida Quero Quero, né? Que tá mais seguro e é menos movimentado. Aí eu segui na Avenida Quero Quero. Quando eu estava em frente ao colégio Clóvis Leão de Almeida, eu só escuto um barulho. Pá! Foi só um barulho, eu não escutei mais nada. Tipo assim, pra mim não tinha acontecido nada, eu só escutei o barulho. Aí eu fechei o olho e quando eu abri os olhos, eu já estava no chão. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava sem ar, não conseguia falar, não conseguia abrir, eu não conseguia falar nada. Eu fiquei totalmente sem ar. Eu tentava falar alguma coisa, eu tentava gritar, eu tentava ter alguma expressão, saltar algum som da minha boca e não conseguia. Até que eu comecei a ver os carros parando à minha volta, começou a parar carros à minha volta. Eu comecei a ter mais. Aí foi quando eu comecei a ter noção do que tinha acontecido. Porque eu não senti a pancada. Uma moto bateu atrás de mim, uma moto bateu atrás de mim, nas costas da minha cadeira e eu não senti. Né? Então você vê tanto que é coisa de Deus mesmo, porque pela pancada era para eu ter sentido, não só sentido, como no mínimo ter quebrado umas costelas, né? Porque a moto bateu bem no meio das minhas costas. E eu só me vi no chão, eu não senti a queda, eu não senti nada, eu só vi na hora que eu fechei o olho, abri o olho, eu estava ali no chão. Aí, quando eu abri o olho, que eu vi que eu estava no chão, eu tentei falar alguma coisa, eu tentava gritar, eu tentava e não saía nenhuma voz da minha boca. Até que eu comecei a ter mais ou menos uma noção do que estava acontecendo, e depois de alguns segundos, o que para mim parecia que era uma eternidade, né? Eu comecei a minha voz começou a voltar. Aí eu já estava mais calmo, né? É engraçado, eu não sou uma pessoa calma, no geral, eu não sou calmo, mas no momento ali eu estava calmo, eu não me desesperei, eu não é, entrei em pânico. Na verdade, as pessoas que estavam ali em volta estavam todas em pânico, mas eu não entrei em pânico. Eu estava ali deitado, eu só pedi para colocar a minha Bíblia, que eu estava com a minha Bíblia, eu pedi para colocar a minha Bíblia debaixo da minha cabeça, né, para mim não ficar espendurado, com a cabeça, com a cabeça espendurada e com a cabeça pendurada. E então eu fiquei, eles ligaram para o bombeiro e eu fiquei ali esperando o bombeiro. Ligaram para o bombeiro e ligaram para a polícia. E eu fiquei ali esperando, né? E eu tentei ligar para minha família, não consegui falar com ninguém deles, até que eu consegui falar com o meu pastor, né? Aí eu liguei pro meu pastor, a esposa dele atendeu. Aí eu perguntei, o Deco já chegou em casa? Aí ela falou, não, por quê?
Foi, né? É porque bateram em mim aqui. Aí bateram em você, foi bateram. Onde é que você tá? Apertou aqui na Avenida Quero Quero, em frente ao colégio, pro lado do Leão de Almeida e tal. Aí eu falei, tá, não, já tá indo aí. Aí eu só sei que demorou, acho que quase, demorou mais ou menos uma hora até o corpo de bombeiro chegar. E eu ali deitado no chão, tentando manter a calma, tranquilo e tal. Hoje, eu analisando a situação, eu me estranhei. Por quê? Porque eu morro de medo de cair. Eu tenho medo de cair. E eu sou muito estressado. Esse defeito eu assumo. Eu sou uma pessoa nervosa. Mas naquele momento ali, eu não estava estressado, não estava nervoso, eu estava ali calmo, né? Só estava sentindo dor no pé, só meu pé que estava doendo, meu pé esquerdo. E quando meu pastor chegou, já, ele já chegou tentando entender o que estava acontecendo. Aí o pessoal estava tentando esconder a moto, né, do acidente, né? Talvez esse vídeo fique um pouco polêmico, né, por conta dessa questão aí, mas a verdade precisa ser dita, né? A moto estava lá e não poderia ser removida enquanto a polícia não chegasse. Porém, eles estavam tentando esconder a moto para não dar nenhum BO, né, pro cara que estava conduzindo a moto. Aí depois eu fiquei sabendo que, voltando um pouco ao assunto, eu fiquei sabendo que o motoqueiro bateu em mim porque tinha um carro na frente dele e ele tentou desviar do carro. Imagino eu, né, que esse motoqueiro ele é um motoboy, né, fazendo entregas e tal. Então conjecturo eu que ele tentou ultrapassar o carro, porque moto não tem paciência de ficar atrás de carro, né? Então, imagino eu que ele tentou ultrapassar o carro e na hora que ele foi ultrapassar o carro, ele foi pro rumo que eu estava, porque eu estava na mão certa. Eu estava no canto ali, porque geralmente quando é uma avenida, né, tem o lado do movimento, do fluxo, né, e tem um outro lado que é o lado que é o lado do pedestre, que é das pessoas que andam mais devagar e tal. E eu estava do lado do pedestre, eu estava na mão certa. E nesse dia eu tomei tanto cuidado, mas tanto cuidado, que de repente foi lá e quando eu não tomo cuidado, não acontece tanta coisa. De repente, no dia que eu mais tomo cuidado, batem em mim. Então, voltando à história do motoqueiro, né, ele também se machucou, ele caiu da moto, caiu no chão, ele sabia que ele estava errado. Né? Apesar das pessoas falarem assim, ah, Ronaldo, você não toma cuidado, também você só anda no meio da rua. Muitas pessoas, as pessoas nem estavam no lugar e às vezes já ficam me julgando, me condenando de uma culpa que eu não tenho, porque nesse caso a minha consciência está totalmente limpa. Eu não estava andando no meio da rua, eu não fui nem um pouquinho prudente, eu estava andando no canto da rua, inclusive eu fui por aquela rua por causa que a outra rua que eu costumava ir andava muito movimentada, então resolvi por aquela rua que era menos movimentada. Então eu tomei todos os cuidados possíveis. Mas não adianta você tomar todos os cuidados possíveis se o trânsito está violento e as outras pessoas não têm esse tanto de cuidado assim, né? Então, eu não fiz nada de errado, né? Apesar de que muitas pessoas gostam de me acusar e de me culpar das coisas sem saber. Mas, enfim. Aí o motoqueiro caiu no chão também. Só para resumir a história, o motoqueiro ele bateu nas costas da minha cadeira. Eu só escutei o barulho, eu não senti. Olha que incrível. Como é que você recebe uma pancada e não percebe? Né? Porque era para eu ter sentido a pancada e era para eu ter sentido a queda quando eu caí no chão. E eu não senti nem a pancada e nem a queda. Quando eu abri o olho, é como se eu tivesse fechado o olho. Eu estava na cadeira, eu fechei o olho e já estava no chão. Eu só percebi que tinha acontecido um acidente quando eu estava no chão e eu vi um carro em cima de mim, assim, do lado, né, na rua. Então foi quando eu tentei abrir a boca para falar alguma coisa, eu não conseguia. Né? Ficamos ali uma hora mais ou menos esperando a polícia chegar, os bombeiros chegar, e demorou muito tempo para eles chegarem. Né? E eles tentaram esconder a moto e tal, e ficou uma confusão ali. E fui levado para o hospital, juntamente com o, o carinha também que bateu em mim, também se machucou, foi para o hospital também. Inclusive nós dividimos o mesmo quarto, né? Então, basicamente o meu acidente foi isso. Agora vamos para outra parte. O cara que bateu em mim, eu não conheço ele, mas a família dele é uma família conhecida, né? É uma família de ex-policiais. E uma coisa que eu observei bastante ali era o tratamento que tiveram comigo, de verdade. Eu não fui bem tratado. Ninguém não se preocuparam em me dar assistência, né? Claro que, e eu falo me dar assistência, eu falo no sentido de se preocupar em saber como eu estava, sabe?
porque ele estava errado, o motoqueiro estava errado, independente de qualquer coisa, ele estava errado. Então, quem está errado tem que tomar a iniciativa de se importar com a outra pessoa que ele feriu, né? Então, caiu eu e ele ali, e no momento do acidente, as pessoas estavam tentando, conhecidos dele, estavam tentando esconder a moto dele para não dar nenhum BO para ele. E a polícia parecia também que não estava nem um pouco interessado com o caso, porque não colheu o meu depoimento, ninguém perguntou para mim o que aconteceu, porque se vai analisar os fatos, precisa ouvir as partes envolvidas, e eu sou uma das partes envolvidas. E ninguém, a polícia chegou lá para fazer o boletim, mas ninguém me perguntou nada. Então eu não acredito que houve um boletim de ocorrência. Então aliviaram muito para ele, fizeram de tudo para que ele saísse sem nenhuma pendência na justiça, alguma coisa nesse sentido, porque ninguém me perguntou nada. Né? Então a polícia foi lá, do outro lado eu vou conversar com pessoas conhecidas dele, mas ninguém veio conversar comigo, não quiseram conversar com o meu pastor, não quiseram saber da nossa parte da história, simplesmente ouviram só um lado dele. Então isso foi muito injusto, né? Então é algo que realmente não dá para entender o ser humano, de verdade. Não dá para entender. E eu jamais faria isso se fosse eu. Se eu tivesse, por exemplo, eu vou lá e atropelo alguém, eu jamais ia querer sair imune da situação. Eu ia querer dar toda a assistência possível para aquela pessoa a qual eu atropelei, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Mas enfim, vamos. Aí depois nós fomos para o hospital, eu e esse rapaz que me atropelou, né? Nós ficamos primeiro nós ficamos na mesma sala de atendimento, só que bem longe um do outro, né? Porque é muito grande lá. Depois que nós somos atendidos e tal, nós somos transferidos para um mesmo quarto. Lá no hospital municipal, né, mais conhecido como regional, e ali são 5 camas, né, são 5 camas. E a cama dele estava um pouco à frente da minha, não estava muito longe, estava máximo uns 2 metros de distância de mim. Né? Aí quando foi ali por volta de na hora que eu cheguei no hospital, eles tomaram meu celular, né, os médicos lá, porque disseram que não podia. Por isso que muita gente já estava achando que eu tinha morrido, porque eu não tinha como conversar com ninguém, não tinha como me comunicar com ninguém. A última coisa que eu tinha falado era que tinham batido em mim, só isso, era a informação que as pessoas tinham de mim. Depois pegaram meu celular no hospital e eu só fui conseguir pegar meu celular de volta já por volta de 2 horas da manhã, né? Quando já terminou o atendimento, eles me transferiram para o quarto. Aí foi quando eu peguei meu celular, né? Tinha muita gente da minha igreja lá na recepção, querendo saber notícias, né? E eu liguei, né, para o meu pastor, Carlos André, que é um pai para mim, né? Então eu precisava dar notícias, eu estava preocupado. Na verdade, eles preocuparam comigo e eu preocupado em dar notícias, porque pelo jeito que aconteceu, né? Eu só falei que eu tinha sido atropelado e pronto, fiquei sem celular, então fiquei incomunicado. Então eu estava preocupado, não, eu preciso dar notícia para eles. Quando foi ali por volta das 2 da manhã, conseguiram liberar a minha irmã para entrar, para ficar comigo. E foi quando ela me falou, não, tá cheio de gente lá fora, né? Aí eu resolvi ligar pro pastor, o Carlos André, para poder dizer que já tinha sido atendido, que eu não tinha quebrado nada e que eu ia ter que passar a noite no hospital só e talvez no dia seguinte eles me dariam alta, né? Então, E aí o cara que estava ali comigo, o rapaz que me atropelou, que estava no mesmo quarto que eu, ele ganhou alta no mesmo dia, né? Só que um pouco antes, ele havia conversado com a minha irmã foi lá nele, minha irmã falou, né? O menino mandou eu pedir desculpas para você. O rapaz que me atropelou mandou a minha irmã mandar um recado para mim pedindo desculpas para mim. Ele estava ali na minha frente, ele poderia ter falado diretamente comigo, mas creio eu que ele estava um pouco envergonhado, não quis se dirigir diretamente a mim. Então ele pediu para minha irmã para que ela se dirigisse a mim pedindo desculpas pelo acontecido. Aí tá, passou-se mais algumas horas ali, ele ganhou alta no mesmo dia ainda, né? Já de madrugada, já quando ele ganhou alta. Aí ele, na hora dele ir embora, ele tava mancando com uma perna ainda, ele foi lá pulando no pessoal, chegou até mim, pegou na minha mão e falou, melhoras aí. Aí eu falei, amém, Deus abençoe. E tá, foi isso que aconteceu. No outro dia, a avó dele me ligou, dizendo que a moto dele tinha acabado, o capacete tinha estourado, era perca total e tal. E eu achei estranho, né? Porque eu era a vítima, né? Eu fui atropelado. Né, e por mim, ninguém perguntou como é que estava a cadeira, como é que não estava a cadeira. O meu pastor ficou estressado, porque lá no dia do acidente lá tinha uma pessoa que era conhecida deles, falando que o meu pastor estava preocupado com coisas materiais. E o meu pastor falou, não, essa moto aí,
ele vai sair do hospital depois, ele vai sair andando normal, mas e o Ronaldo? Ronaldo, as pernas dele é essa cadeira aí. Então ele vai sair da cadeira, ele vai sair do hospital como? Vai sair sem as pernas dele, sem a cadeira dele. Mas a mulher lá disse que meu pai não está preocupado com bens materiais. Ou seja, eles estavam tentando a todo custo esconder a moto, para que não desse nenhum problema para ele, mas a minha cadeira é um bem material, né? É uma coisa que eu uso por luxo, né? Eu uso porque eu quero, né? Se eu não quisesse, eu levantava da cadeira e andava a hora que eu quisesse. Mas enfim, aí foi isso que aconteceu. O cara, no outro dia, a avó dele me ligou no sábado de manhã, contou essa história, que a moto estava perca total, que o capacete estourou, e eu pensei, né? Se a moto dele já deu perca total, imagina a minha cadeira, né? Porque ele me atropelou. Imagina uma moto bate numa cadeira de rodas. Se a moto deu perca total, a cadeira acabou então, né? Então mas tipo assim, eu achei estranho porque ela só falou, não, esse número que eu tô ligando é o meu, qualquer coisa você liga, foi só isso. Mas depois disso nunca mais falou comigo, nunca mais ninguém deles perguntou como é que eu tô, se eu precisei comprar remédio, se eu precisei de alguma coisa, nada. Mas é aquele negócio, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de falar. É, a ira do homem não opera a justiça de Deus, está na Bíblia isso. Então, em momento nenhum eu desejei o mal para ele, em momento nenhum eu pensei em entrar na justiça por algum motivo e tal, não. Eu só acho que eles não agiram 100% correto comigo, mas que, principalmente por ser pessoas da igreja, né? Porque eles também são da igreja, mas que eu eu não guardo mágoa, não guardo nada, porque se eles estão, independente de qualquer coisa, a gente não presta conta com o homem, a gente vai prestar contas com Deus mesmo. Então, o importante é que eu não quebrei nada, era para me ter morrido. Pela gravidade do acidente, das duas, uma, no mínimo, era para me ter quebrado uns ossos, né? Porque bateu nas minhas costas. Era para ter quebrado nas costelas, e eu não quebrei. Né? E depois, era para me ter morrido também, porque eu fui arremessado, e de repente eu só tive uns ralados e torci o pé, né? Que tá cicatrizando meu pé até hoje, tem 15 dias esse acidente. Então, dos males o menor, era para ter acontecido coisas horríveis comigo, e de repente eu saí no outro dia do hospital, basicamente como se nada tivesse acontecido. Eu estou me recuperando ainda? Estou me recuperando ainda, mas em vista do que era para ter acontecido, eu estou dando graças a Deus por ter machucado só o pé, por ter machucado só o braço. Né? Então, as pessoas que agem errado diante da lei dos homens e de Deus, elas prestam contas com Deus. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu estou bem, agradeço as pessoas que se preocuparam comigo, né? O pastor Carlos André, a irmã Maria Cícera, o Cleverson, o Renato, a Laura, a Joelma, teve também o irmão José. E tem um monte de gente que estavam lá na rua comigo na hora do acidente, né? Foram atrás de mim e depois foram lá para o hospital. Enquanto não tiveram notícias, eles não foram embora. Então, sou muito grato a todos por causa disso. Muito obrigado, que Deus abençoe.